Olá, graça e paz. Aqui quem vos fala, Evangelista Petro Silva, trazendo mais uma ministração da Palavra de Deus com o título O Poder da Igreja quando permanece com as suas portas abertas. Amém? Glória a Deus. Livro base para essa ministração é o livro de Efésios, capítulo 1, versículo 22 e 23, que nos diz: E sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés, e para ser cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, que é seu corpo, o complemento daquele que cumpre tudo em todas as coisas. Amém? Glória a Deus, louvado seja o Senhor, soberano Deus, eterno Pai, Criador do céu e da terra. Quero bendizer teu santo nome e reconhecer a tua soberania sobre a minha vida. Senhor, eis-me aqui, ensina-me e usa-me, traz a revelação espiritual dessa palavra, para que eu possa ministrar a teu povo, em nome de Jesus. Amém. Chegou a hora e a vez da Igreja de Cristo. Nunca mais fale mal da igreja. Defenda a igreja como a tua própria vida. Amém? No Velho Testamento não existe a figura da igreja. Ela foi inaugurada no Novo Testamento por Jesus, no cenáculo e na nascente do Rio Jordão. A palavra igreja vem do grego eklésia, que significa reunião, ajuntamento, lugar onde temos comunhão, unidade e o mesmo sentimento. A instituição igreja é divina, e quando Jesus disse para Pedro que ele era pedra e que sobre ela edificaria a igreja, ele estava estabelecendo espiritualmente o seu corpo aqui na terra. E por ser o corpo de Cristo, a igreja é sofredora, perseguida, caluniada e rejeitada. Mas, por ser espiritual, vence o inferno. A igreja é soberana contra as obras de Satanás. É muito importante entender que ele colocou todos os principados, potestades e obras demoníacas debaixo da autoridade da igreja. Ele conquistou tudo e deu à sua igreja. Amém? A igreja está no nível do mundo material, mas tem autoridade no mundo espiritual. Tudo emana da igreja. Toda autoridade vem da igreja. O que constitui e diferencia a igreja é que ela tem um chamado, um apostolado e uma visão. Amém? Glória a Deus, louvado seja o Senhor. O rei Ezequias, quando herdou o reino de Judá, seu pai Acás, o templo estava fechado. A glória de Israel estava bloqueada. Acás se entregou a um sentimento demoníaco e fechou as portas do templo. E, portanto, a glória de Deus estava limitada para se manifestar, e Israel estava sofrendo angústias e muitas assolações espirituais. Amém? Quando o rei Ezequias abre as portas, ele estava abrindo profeticamente as portas da igreja. Portas abertas significam que o inferno não prevalece. Amém? Nos dias de hoje, a igreja tem sido muito maltratada pelos cristãos. A igreja tem sofrido uma oposição espiritual demoníaca, mas também uma ação religiosa que tenta fazer com que feche as portas. E quais são essas ações? Em primeiro lugar, a divisão espiritual. Livro do Evangelho de Mateus,
capítulo 12, versículo 25. A divisão não está na matemática de Deus, mas na dos homens e na dos demônios, porque ela é um instrumento enfraquecedor. Quantos de nós já não tivemos amigos e parentes e nos separamos deles? O que aconteceu? Entrou um espírito de divisão e fomos roubados. Quantos pais não conseguem falar com seus filhos, porque há um espírito de divisão? E esse espírito que age na igreja e separa as pessoas. Não há edificação onde há divisão e onde as pessoas lutam por objetivos diferentes. O princípio básico para um casamento feliz é concordância e comunhão. E a igreja nasceu com esse sentimento de unanimidade. Lá no livro de Atos, capítulo 2, está claro que os discípulos ficaram esperando a mesma coisa, sentindo a mesma coisa e movidos pela mesma determinação. A raiz da igreja, portanto, não é de divisão. Quando você participa de uma divisão dentro da igreja, não só dos que saem, mas divisão de sentimentos, isto é, quando você está dominado por sentimentos contrários e estabelece partidarismos, nesses casos você está habilitando esse espírito de divisão. Só que você não leva isso só para a igreja, você leva isso para a tua casa, porque essa é a estratégia demoníaca. Pior ainda quando você participa de uma divisão efetivamente. A igreja não nasceu de nenhuma divisão. Quem vai pagar o preço pela divisão é o que segue o divisor. Isso não pode ferir o corpo e você tem que guardar o seu coração. Casa dividida por sentimentos é destruída. Não deixe a divisão entrar em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Em segundo lugar, roubo do sacrifício diário. Livro do profeta Daniel, capítulo 11, versículo 31. Deus instituiu o sacrifício diário. Todos os dias o sacerdote ia até o templo e apresentava uma oferta. O sacrifício diário representa a minha vida no altar. As forças espirituais são potencializadas pelo poder da oferta. Satanás, na época de o rei Acás, fechou as portas do templo e extinguiu o sacrifício diário e o povo ficou debaixo de uma assolação. Mas, segundo a revelação apostólica, representada na atitude do rei Ezequias, as portas foram abertas. Ainda acontecerão coisas terríveis no planeta Terra, mas o povo coberto pela igreja e que não tem divisão e apresenta seu sacrifício diário, o diabo não lhe toca. As portas fechadas quebravam a relação do povo com Deus. Mas a oferta no altar traz a revelação e a glória de Deus. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Em terceiro lugar, Satanás ocupando o lugar santo. Livro de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 1 ao 10. O que está acontecendo? Muita gente quer apenas ver sinais. Está sendo enganada por Satanás. Muita gente quer viver de moda evangélica e as pessoas estão vivendo a superficialidade do evangelho.
impulsionadas por alguns tipos de modismo. Hoje está ficando fora de moda abrir a Bíblia e fazer chamamento para a salvação. Muita gente não ora e nem jejua, mas isso significa que Satanás está ocupando um lugar espiritual, e quando isso acontece, ele fica liberado para trazer o reino do anticristo. Mas o que detém a igreja? Ora, quando a autoridade de Cristo é tirada e é colocada em uma autoridade humana, quando inválido a autoridade da igreja e me submeto a uma autoridade rebelde e que não tem o Espírito Santo, a minha vida está aberta a esta malignidade. Estou pregando hoje. Aceite o chamado de Deus. Para ser apóstolo tem que ter frutos apostólicos. Fora isso, estamos maculando a igreja de Cristo, porque o ministério de Satanás promove os falsos apóstolos. Não podemos ter atitudes que fechem as portas, mas que as abra. Judas fala que nos últimos dias viriam aqueles que seriam sinagoga de Satanás, que pensam que servem a Deus, mas servem a demônios. Mas agora é a hora da verdadeira igreja. Quem é a verdadeira? Nós que somos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, e que somos templos do Espírito Santo. Nós não podemos nos entregar a doutrinas que firam a santidade de Cristo. Se Jesus está voltando, o inferno vai querer retaliar na mesma proporção. Mas existe uma autoridade que ele não pode vencer, a autoridade do corpo de Cristo. E quando você for corpo, o inferno não prevalece. Você avança e o inferno retrocede. E quando você for corpo, estará implantado o reino do Messias na terra. A maior autoridade na terra é a igreja. E chegou a hora de se levantar poderosamente. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. O Senhor Jesus recebeu as chaves do inferno e as entregou para um apóstolo, Pedro. E as portas da igreja se abrem e dão autoridade máxima e plena. Então, chegou a hora de abrir as portas. Amém? Glória a Deus. Em primeiro lugar, portas abertas para entrar o Rei da Glória. Livro de Salmos, capítulo 24, versículo 7. Abras as portas do teu coração para que entre o Rei da Glória. O Senhor está abrindo as portas do teu interior para que a sua glória entre. Nós precisamos ser envolvidos pelo ambiente de glória na igreja. Nós temos nos desassociados do ambiente de glória. Se Satanás se manifesta através de sinais, a igreja se manifesta pelo apostolado, por sinais, prodígios e poderes miraculosos. Glória a Deus. Esse é o tempo de portas abertas para o povo de Deus. É o tempo de transformar os ambientes da tua vida. Não para que você seja um crente que carregue a Bíblia, mas um ser humano que carrega o Deus Todo-Poderoso. Amém? Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Diga isso comigo. Entra, Rei da Glória, entra na minha casa, no meu trabalho, no meu ministério, nas áreas em que estou fraco. E entra nas minhas guerras, porque Tu és poderoso nas batalhas.
entra e destrói o poder de Satanás. Amém? Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Em segundo lugar, as portas estão abertas para a alegria, felicidade e prosperidade. Livro de 2 Crônicas, capítulo 31, versículos 7 ao 10. A igreja é um instrumento de Deus para quebrar a miséria de Satanás. Nós somos um povo abençoado. Sabe o que tem acontecido? O ambiente de Satanás tem tentado nos envolver. Então, o que enfraquece a igreja é quando tem o sentimento do mundo. O Senhor nos dá esperança em todas as coisas, mas as coisas materiais têm roubado nossa alegria. Se eu não tenho o carro, a casa, ou se estou passando por uma luta, eu entristeço, chego à depressão e acabo me comportando como o mundo se comporta. O rei Ezequias praticou a autoridade da igreja, e tudo aquilo que Satanás havia feito durante anos foi destruído, e começou um novo tempo. As portas do templo se abrem, e o povo começa a se relacionar com Deus. Glória a Deus. O sacrifício diário volta e a glória do Senhor está presente, e o povo começa a prosperar. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. O dia em que você entregou tua vida para Jesus e passou a se relacionar como igreja, acabou o domínio do espírito de miséria, acabou a vergonha e a assolação, e acabou todo tipo de roubo. Instaurou-se o reinado do Messias. Glória a Deus. Reino de paz, amor, justiça e autoridade. Amém? Deus deu isso para a igreja, mas ela foi enganada por ideologias religiosas para viver uma subvida espiritual. Mas chegou o tempo de Deus desmascarar Satanás. Amém? Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Nós somos um povo abençoado. As melhores pessoas da sociedade estão dentro da igreja de Jesus. O Brasil está sustentado pelo clamor e temor do povo de Deus. E a honra está dentro da igreja. Você vai fazer diferença nessa sociedade. A tua prosperidade vai se espalhar por causa da obra de Deus na sua vida. Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Receba a autoridade da igreja contra o mundo e diga: nunca mais eu vou chegar em qualquer lugar na minha condição carnal, mas na minha condição espiritual. Eu tenho o dom do Espírito Santo, eu tenho capacidade do céu, eu tenho luz, inteligência e sabedoria. E o mundo vai sentir, ver e se curvar, e todos verão a autoridade da igreja de Jesus na minha vida. O diabo está derrotado. A personalidade do velho homem está derrotada na minha vida. Mas vai se manifestar a personalidade de ungido de Deus. Amém? Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Eu aprendi uma coisa: os exemplos, a Bíblia são referenciais. Não são historinhas para você achar que são impossíveis, mas realidades espirituais. Eu profetizo na sua vida a manifestação da igreja, que fecha a boca de leões, que dá luz, inteligência e sabedoria. Profetizo na sua vida a autoridade da igreja, que constitui reis e acaba com as obras do diabo e quebra barreiras. A autoridade da igreja que abençoa, multiplica e traz ressurreição. A autoridade contra a qual as portas do inferno não prevalecem está sobre a sua vida. Essa história de crente derrotado e de servo de Deus que precisa ficar esmolando e se curvando diante da
estátua de Nabucodonosor acabou hoje. Ele conquistou todas as coisas e as deu para mim e para você. Receba em nome de Jesus. Chega de viver miseravelmente. É a hora e a vez da igreja. Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Em terceiro lugar, as portas abertas da igreja trazem avivamento. Livro de 2 Crônicas, capítulo 30, versículo 19 e 20. É a hora de se cumprirem as promessas. Todos vocês são grandes pregadores e grandes destruidores de demônios. Cada um de vocês é uma potência nas mãos do Deus vivo. Quem está disposto a buscar a Deus de seus pais espirituais? Quem está disposto a ser curado na alma? Purifica o teu coração. Toda enfermidade adquirida, toda malignidade, todo ensinamento religioso, tudo que tentou manipular seus pensamentos, sai agora em nome de Jesus. Seja liberto. Amém? A igreja do Senhor Jesus não é enferma, ela é sarada. Quem é sarado na sua alma vai sair do cenáculo com a chama do Espírito Santo e vai sair para ser um grande profeta nesta geração. Vai falar em nova língua, vai curar nações e vai trazer a manifestação do reino de Deus. Amém? Glória a Deus, louvado seja o Senhor. É tempo de avivamento. Aviva, Senhor, os casamentos, os chamados, os ministérios. Aviva nossos jovens, nossos pastores. Avivamento traz perdão, cura e reconhecimento. Diga assim comigo: aviva, Senhor, a minha vida, aviva meus dons e minhas motivações. Me enche do teu poder e do teu Espírito Santo. O Senhor está te visitando. A sua casa é uma igreja. Sua vida é uma igreja. A igreja é a noiva de Cristo e a noiva recebe os ministérios do noivo. O Espírito Santo me falou que o casamento de Cristo com a igreja nos misturamos, sermos um só espírito. Se no casamento terreno são dois em uma só carne, o casamento espiritual são dois em um só espírito. O Senhor deu a Paulo a visão para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, ruga, santa e sem defeito. Nunca mais fale mal da igreja. Defenda a igreja como a tua própria vida. Ame a igreja, porque ela é a noiva de Cristo, porque ela é santa. Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Nós somos a noiva do Cordeiro, e Cristo é o cabeça. Ele deu a nós toda sorte de bênçãos e um grande avivamento. Vocês vão pregar em todos os lugares. A divisão vai cair hoje. Os sacrifícios diários vão voltar e a sinagoga de Satanás vai cair em nome de Jesus. Amém? O Shekinah está sendo derramado aqui. Deus está levantando ministérios amostecidos. Estou vendo um vale de ossos secos se levantando. Estou vendo o Rei da Glória entrando nos jovens, se multiplicando, milhares de familiares salvas, choro saindo e a alegria do Senhor entrando. Amém? Glória a Deus, louvado seja o Senhor. O Espírito Santo me fez chorar para que não percamos a essência de uma igreja apostólica, para que nossa sombra cure, para que possamos trazer milhares de vida para Cristo, não para sermos uma igreja grande, mas para sermos a noiva de Cristo. Amém? Receba no teu espírito essa palavra.
Em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o Senhor.